Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, dia 15 de outubro, numa quarta-feira, é tirado de São Lucas, capítulo 11, versos do 42 ao 46. Continuidade do Evangelho de ontem, Jesus foi a uma refeição na casa de um fariseu e lá o fariseu começou a ver que Jesus comia sem lavar as mãos, ou seja, sem fazer os ritos de purificação que os judeus costumaram fazer. E Jesus dizia que ele estava preocupado com a aparência, com o externo, em vez de ficar preocupado com o interior, né? Com aquilo que era o interior, o mais importante. Porque a impureza que verdadeiramente desagrada a Deus e contamina a nossa vida espiritual é a que está no nosso coração. Porque Jesus disse que é do nosso coração que sai todo tipo de maldade, né? De infidelidade, de roubo, de ganância, de mentira, de cobiça, de inveja, de rixa, de ciúme. Então Jesus diz que nós precisamos purificar primeiro o nosso interior, porque comer sem lavar as mãos não deixa ninguém impuro. E aí Jesus diz que o que torna impuro é o que sai do nosso coração. E continuando a conversa lá com o fariseu, Jesus vai dizer, né? Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Então, Jesus está aqui dizendo que eles se preocupam com a lei, o legalismo da lei, mas deixa de lado a justiça, a verdadeira justiça e o amor de Deus. E qual é a verdadeira justiça, né? É aquilo que Jesus diz quando fazem a pergunta sobre o imposto que se deveria ser pago a César ou não. E Jesus diz que dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isto é a verdadeira justiça. É dar a cada um aquilo que lhe é devido. E aí eles poderiam, né, pagar o dízimo da arruda e da hortelã e de todas as outras ervas, mas sem deixar de lado a justiça e o amor a Deus. Ele diz, vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. E aí continua Jesus, ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Nós podemos ver isso aqui nitidamente, até dentro das igrejas católicas e também dentro das chamadas igrejas, entre aspas, evangélicas. Os fariseus, aqueles que gostam de ser vistos, de serem cumprimentados, eles procuram os lugares de destaque. Eles querem lugares de destaque e querem ser vistos, querem ser cumprimentados, querem ser até cumprimentados nas praças públicas, porque isso traz uma vanglória, isso traz uma vaidade, né? Vamos dizer que aguça a vaidade. E aí Jesus continua, ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Olha, ele está dizendo, vocês são como túmulos. As pessoas andam sobre os túmulos sem saber que ali abaixo dos seus pés existe uma podridão imensa, ossos, corpos em decomposição. Aí Jesus diz, vocês são como túmulos em que as pessoas andam por cima sem saber. Ou seja, as pessoas olham para os fariseus, se aproximavam dos fariseus, muitos até conviviam com os fariseus, sem saber que por dentro eles estavam cheios de podridão. Ou seja, com esse exemplo dos túmulos, Jesus ainda mostra para eles que eles viviam de aparência. Porque você pisa num terreno, você vê um terreno normal, com plantas, com mato, você pisa ali, anda sobre ele, você pensa que é tudo normal, que está tudo bem. Mas na verdade, embaixo daquele terreno, ou seja, no interior daquele terreno, está cheio de morte, né? E aí Jesus diz isso com eles. E aí, meus irmãos, outra classe religiosa, né, outro líder religioso, vai se manifestar com Jesus. Quando Jesus fala assim com os fariseus, outra classe religiosa se manifesta, né? Outros líderes religiosos que são os mestres da lei. Aqui na pessoa de um mestre da lei
que tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo para ajudar a carregá-las. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, vocês são mestres da lei, vocês conhecem de lei, vocês sabem o que a lei quer apresentar para as pessoas, e vocês sabem o peso da lei. Vocês sabem que é impossível, né, fazer a lei se cumprir da maneira que vocês colocam. A ponto de São Paulo dizer que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Então, Jesus está dizendo: vocês querem impor sobre as pessoas um estilo de vida que nem vocês mesmos conseguem suportar. Vocês querem impor para as pessoas um estilo de vida legalística, né, religioso, de realizar práticas que são impossíveis, principalmente quando a pessoa quer fazer isso pelas suas próprias forças e não conseguem, não suportam carregar. E aí Jesus diz: vocês também são hipócritas. Nos nossos dias atuais, meus irmãos, a hipocrisia farisaica continua. O que nós devemos pedir a Deus é a graça de nós mesmos não sermos contaminados por essa hipocrisia. A hipocrisia, por exemplo, de acharmos que somos salvos e que os outros estão condenados. A hipocrisia de acharmos que somos mais abençoados por Deus porque somos religiosos, e as pessoas que não são, Deus as abandona ou menos favorece. Nós precisamos perceber que a hipocrisia de, por exemplo, acharmos que nós somos bem-sucedidos nos nossos projetos porque nós somos, entre aspas, próximos de Deus, e as outras pessoas vivem na miséria, na pobreza, na fome, na vulnerabilidade social, porque não se aproximam de Deus, ou não são religiosos, ou não fazem parte da nossa igreja, da nossa religião. Isso tudo, meus irmãos, é hipocrisia, é farisaísmo, e nós precisamos fazer com que se cumpra em nós o amor e a justiça. Jesus disse: vocês podem cumprir todos os preceitos da religião, porém sem deixar de lado a justiça e o amor de Deus, porque somente o amor cumpre toda a lei, diz o apóstolo São Paulo, Romanos 13, versículo 10. Somente o amor não é vaidoso, não é agressivo, não é prepotente, não é arrogante, tudo crê, tudo suporta, tudo perdoa. Só o amor. Tudo neste mundo passará, a profecia, tudo, mas só restará o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e peçamos ao Senhor que Ele faça crescer em nós as virtudes teologais, a fé, a esperança e principalmente o amor, porque sem amor é impossível agradar a Deus.